Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um outro vlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Subaru Legacy 3.6R. Bom, a Subaru chegou aqui no Brasil por volta de 1992, logo após a abertura das importações. Ela foi sempre representada pelo grupo Caoa. E nos anos 90 ela até que teve uma visibilidade boa. Não era muito incomum você ver um carro da Subaru, tanto o Legacy, quanto a Forester, quanto o Impreza, porque esses carros já existiam naquela época. O Legacy foi lançado em 1989, por acaso foi o primeiro carro da Subaru a pisar aqui no Brasil, também em 1992. E os Subarus têm uma característica muito legal em comum. Todos eles têm tração integral, né? E com um sistema de funcionamento impecável. Um Subaru não é um carro feito para uma pessoa comum, né? Para o usuário comum, não. Um Subaru é para quem gosta de refino na direção. É aquela pessoa que quer ter sensações específicas e quer perfeição, porque ele chega à perfeição. É incrível como funciona o sistema de tração desses carros. Mas muito bem, em janeiro de 2016 eu fui conhecer essa nova geração do Legacy. Eu achei o carro muito bonito, né? Eu gostei muito dele. Ele tem um motor de 256 cavalos com cerca de 35,7 kgfm de torque. Ele tem um pouco menos de potência que o Accord, mas tem o torque um pouco superior. Ele trabalha com uma transmissão do tipo CVT que pode simular 6 marchas. Ele tem 3 níveis de condução, que é o Intelligent, o Sharp e o Sport Sharp, se não me engano. É isso, e o Sport Sharp. Muito bem. Na central multimídia, o som dele é muito bom, é um Harman Kardon, só que eu não consegui fazer a transmissão das músicas do meu celular para ela, ou seja, ela era basicamente uma central multimídia para você atender o telefone. Poderia ser um CD player. Mas, enquanto a central multimídia é muito simples nessa parte, não tendo nenhum mapa, por exemplo, ela te traz informações técnicas das mais complexas possíveis, até mesmo do nível do óleo do carro, da qualidade do óleo que está no carro e também como está sendo o funcionamento do sistema de tração. São as rodas dianteiras que estão tracionando ou as traseiras. Mas nos Subaru as 4 rodas sempre estão tracionando, tá? Não é como acontece num carro de tração integral, que por muitas vezes somente a dianteira traciona e num caso mais extremo é que joga a força para a traseira. Não, no Subaru sempre está tracionando as 4 rodas, né? Rodas de aro 18, diga-se de passagem, com um desenho muito bonito, tá? Uma característica que eu achei negativa é a questão da posição de dirigir, que eu achava que ia ser muito melhor. Eu achei que eu fiquei muito elevado no assento, e isso é um tipo de carro que tem que ter uma amplitude de regulagens muito grande, né? Porque é um carro mais sofisticado, né? Então o banco poderia abaixar um pouco mais. Mas no restante, muito bom. Uma direção bastante direta, tá? Muito precisa. Eu levei ele na época no Alto da Boa Vista para testar, né? Essa parte dinâmica. Forcei muito o carro. Tem um ronco maravilhoso que você imagina. Um 3.6 de 6 cilindros. Um boxer, né? São cilindros contrapostos. Então ele tem um ronco que lembra muito o ronco dos Porsches. E eles saem de uma forma tão harmônica que você consegue perceber o som saindo dos 2 escapes. É muito bonito de ouvir o carro roncando. Mesmo com o CVT, que simula 6 marchas. Então, ela não te atrapalha a caixa. Tá? Muita gente fala, ela ferve, ela superaquece a transmissão. Eu acho que isso no caso de uma pista, né? De você estar num track day. Agora, no uso normal, e mesmo forçado como eu fiz naquele dia, ele não dá esse tipo de problema não, tá bom? Ele mantém o padrão perfeito, mantém a temperatura e muito gostoso, muito estável. Suspensão um tiquinho mais firme do que o normal, mas tranquilo. Você vê a técnica no carro quando eu fiz um teste assim para testar o sistema de tração dele, né?
ele tem a tração integral. Eu coloquei o carro em cima de paralelepípedo de um lado e do outro no asfalto. E acelerei tudo. Quando você faz isso com um carro normal de tração dianteira, né, você vai puxar sempre para um lado. A tração simétrica, né, que é como eles chamam a tração esse tipo de tração na Subaru, né, Symmetrical All-Wheel Drive, o carro segue reto. Você fica assim estonteado com aquilo. Ele segue exato, ele não vira o volante. Você acelera tudo, o carro não perde a tração. Tá? E não entra controle de tração e estabilidade, que obviamente o carro tem, mas eles não entram. É assim, absurdo como o carro consegue seguir a trajetória, né? Uma outra característica que eu achei curiosa no momento atual em que quase todos os sedãs médios e grandes, no caso o Legacy é um sedã grande para o nosso padrão, ele tem 4,80 m, ele ainda tem alças pantográficas no porta-malas. E tem uma surpresa no porta-malas, eu acredito que seja o maior porta-malas da categoria, porque são em torno de 502 litros, é muito grande. Tá maior do que o do Accord, maior do que o do Fusion, maior do que o do Altima, é equivalente ao do Passat. Então é muito grande. E a posição, né, a questão das alças pantográficas é ótima, porque não amassa a bagagem se você você encher a mala até o fim, né? O espaço interno é excelente. O carro que eu dirigi, ele era preto, né? E era um tom de preto muito bonito. E a cor dos bancos também, eu gostei muito, a textura, né? Porque você sente quando é um couro, aquele couro vegetal, né? Que é o corino, né? Que a maioria dos carros hoje utiliza, e quando é couro de verdade. Ali era couro de verdade, né? Você sentia a qualidade no carro, né? O carro tem um monte de acabamentos macios, o volante tem uma pegada muito gostosa. Enquanto o banco não abaixa muito, o volante tem sim uma quantidade de regulagens bastante grandes, tá? Falando em desempenho, ele acelera muito bem, ele acelera próximo de um Jetta TSI, tá? Não é tão rápido quanto um Accord, mas não é tanto para um Fusion, né? Que o Fusion é um pouco mais lento, né? O Fusion Turbo. Então tá num desempenho, num padrão perfeito, não precisa mais do que aquilo, que dá aí em torno dos seus 7 segundos, 7,3 até os 100 km por hora. A 100 km por hora você está a 1.800 giros. Para uma caixa CVT e com a quantidade de torque que aquele carro tem, eu acredito que poderia ser menor. O Accord, por exemplo, fica em torno de 1.500 a 100 por hora em sexta marcha na automática epicíclica. A 120 por hora são 2.000 giros. O Accord, no mesmo caso, são 1.800. Por que eu estou comparando muito com o Accord? É porque eu tenho o Accord, tá? E eu queria muito um Legacy. Eu pensei muito no Legacy antes de comprar o Accord. Pensei muito no WRX, que vai ser uma variação que eu vou falar para vocês mais em breve. Mas enfim, a questão também do consumo do combustível não é tão legal, porque ele não tem tanta tecnologia quanto o Accord, como o desligamento de cilindros, né? Um modo econômico, mas ele tem um modo econômico que se chama inteligente, né? Que ele sempre tenta deixar o motor no giro mais baixo possível, mas ainda assim acaba bebendo um pouco mais. Mas afinal de contas é um motor de 3 litros e 600, né? E de 6 cilindros, né? Então não tem como ter mágica. As médias no Rio de Janeiro, andando com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro no ciclo urbano, com gasolina, porque obviamente não é um carro flex, ele fez em torno de 8 km por litro, que eu acho adequado, tá? Não tem nada de demais nem de menos. Na estrada, ele ficou fazendo médias de 13,2 km por litro a 110 km por hora com o ar-condicionado ligado. Também achei bastante adequado. No restante, um baita carro. Muito bonito, muito bem desenhado, elegante e principalmente preciso, sabe? Aquele carro que te dá prazer. Ele não é feito para exibir, ele é feito para sentir, né? E eu gostei muito da experiência. Agora, eu não comprei o carro, isso em 2016, né? Em janeiro de 2016. Ele era 2015 e 2016, esse Legacy.
Vocês acreditam que o carro está à venda até hoje, 0 km, na Subaru Caoa do Rio de Janeiro? Até hoje não venderam o carro. O carro, na época, ele custava R$ 156.500, né? Hoje, ele está sendo vendido por 132 mil. O mesmo carro que eu testei, ele é 0 km. Até hoje, ele está lá intacto. Ninguém comprou o carro. Uma pena, porque as pessoas não sabem o que estão perdendo. E também acho que a Caoa faz muito pouco caso com a Subaru, porque a Subaru é uma marca infinitamente superior à Hyundai, ou então agora a Chery, né, que eles pegaram, né? A Subaru era uma marca que merecia ter sim um cuidado de marketing, de chamar, né, as pessoas para conhecerem, porque quem conhece um Subaru, quem dirige um Subaru como esse, né, não quer dirigir outra coisa. É muito bom, é muito gostoso. O problema é a questão do depois você se desfazer do carro, né? Porque da mesma forma que ninguém comprou o carro, passados 2 anos que eu testei o carro, né? Você imagina para você vender um carro desses e a desvalorização que é muito alta, né? Então, assim, é uma pena, realmente uma grande pena, mas um baita de um carro bonito, um carro forte, potente, gostoso de dirigir, dá muita vontade de dirigir, sabe? E principalmente em curvas, né? Você imagina com aquela tração simétrica o que ele não faz, né? Você tem um carro grudado o tempo inteiro, né? Você não tem perda de aderência, né? E entra aqui até uma curiosidade, né? Eu tô falando aqui do Symmetrical All-Wheel Drive. Eu me lembro que nos anos 90, a Subaru, a Caoa ainda tentava vender mais a Subaru naquela época, né? Ela chegou a fazer um teste com a imprensa com um Classe E da Mercedes, isso acho que foi em 97 ou 98, uma BMW Série 5 e um Legacy. Eles encheram uma pista de sabão, uma subida de sabão, né, com sabão, água e sabão, para ficar bem escorregadia, e botaram os carros para subir. O que acontecia com a Mercedes e com a BMW? Apesar da tração traseira, eles chegavam no meio da subida, começavam a patinar e não conseguiam continuar a subida. O Legacy chegava, parava no meio da subida, tá? O Legacy em 98, e saía acelerando normalmente com o controle da tração simétrica. Ele ia jogando a força de uma roda para outra, de uma roda para outra, e o carro ia subindo naturalmente, enquanto a Mercedes e a BMW não conseguiam sair. Ou seja, eles até brincavam, né, com essa situação, né, da questão do refino do sistema de tração, que é espetacular. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem sabe em 2020 eu não compro esse carro ainda 0 km, né? Do jeito que ele tá aqui encalhado, coitado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. E também, se vocês têm algum carro que vocês queiram que eu teste, postem aí embaixo que com o tempo eu tento arranjar o carro para poder passar as minhas impressões após guiar para vocês. Tá bom, pessoal? É isso então. Valeu!